repita após mim. Pastor Alex, que alegria poder ouvi-lo nesta noite. Deus seja com o irmão, Deus seja conosco. Senhor, te adoramos e te pedimos uma vez mais, usa o teu filho, fala conosco, por intermédio dele e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Capítulo 11, versículo de número 26. Versículo de número 26. Olha o que diz. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã. Preste muita atenção nesse versículo 28. E morreu Arã. Arã era quem? Filho de Abrão, filho de Tera, irmão de Abrão. Tá? Estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em um dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá, a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de... Não, você não está comigo, só tem uma pessoa na igreja. Para ir para a terra de... E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Amém? Glória a Jesus. Querido, nós estamos diante de dois textos, principalmente o capítulo 12 de Gênesis, texto muito conhecido, o chamado de Deus para a vida de Abrão, né, falando, dando para ele três diretrizes aí, né, três situações para que eles viessem sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai. Então nós estamos diante de um texto que é muito conhecido. Abrão foi um homem, um dos patriarcas mais assertivo. Abraão foi chamado por Deus como amigo. Deus mesmo disse, poderei eu esconder alguma coisa do meu amigo Abraão? Irmãos, não é Abraão que disse que Deus é amigo dele. Porque tem pessoas que estão dizendo, eu estou assim com Deus. Será que está mesmo? O negócio não é você dizer que está assim com Deus. O negócio é Deus dizer que está assim contigo. Né? Então, foi Deus que disse. Eu não posso esconder alguma coisa do meu amigo Abraão. Não tem como. Então, foi um dos patriarcas mais assertivos. Foi Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou para mudar lugares. Mudar lugares. Deus chamou Abraão para mudar lugares. E inaugurar algumas estações. Esse foi o camarada que Deus chamou. Só que antes desse chamado de Deus para a vida de Abraão, nós lemos o capítulo 11, a partir do versículo 26. Vai nos mostrar a genealogia de seu pai, pai de Abraão, que é conhecido como Terá. Abraão, ele está há 10 gerações depois de Noé. E Terá, a Bíblia vai dar ali um pequeno trecho da genealogia do seu pai, dizendo que foi gerado um desejo no pai de Abraão de sair de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. Irmãos, esse desejo foi gerado no coração do pai de Abraão. E Deus vai, depois de passar alguns anos, Deus vai fazer a esse pedido, dizendo, sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que esse desejo apareceu no coração de Terá. E Terá agora a Bíblia vai dizer que Terá está vivendo um momento de percas, de luto. Possivelmente a Bíblia não fala sobre a esposa de Terá, a mãe de Abrão. Não fala. A Bíblia só vai falar que a Terá teve 3 filhos, e desses 3 filhos, um deles morreu lá em Ur dos Caldeus. Então,
Terá está vivendo, possivelmente, um luto pela perca de seu filho. E isso aqui já me chama muito a atenção. Porque alguém que coloca no propósito de sair do lugar porque não está mais lidando muito bem, de sair num propósito para ir para uma outra terra, alguns lutos têm impedido com que pessoas alcancem aqueles projetos ou propósitos que colocaram em seu coração. Reparem que o texto no capítulo 11 diz que Terá gerou um desejo, juntou o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que é filho de Harã, a esposa de Abrão, e disse: agora nós vamos sair. Vamos para onde, pai? Vamos para Canaã. Canaã, beleza. Pegaram, arrumaram as coisas e partiram em direção a Canaã. Só que Terá sai depois de uma perca, a perca de um filho. Só que ninguém está acostumado a viver ou se relacionar com percas. Quem aqui nasceu e tem a convicção de que nasceu para perder? Eu duvido que alguém vai levantar a mão. Ninguém nasceu para perder. Só que Terá sai de Ur dos Caldeus na direção de ir para Canaã, na intenção de ir para Canaã. Só que quando ele chega numa terra, geograficamente falando, num deserto, Terá habita no meio do deserto. Estava tão mexido com a perca que teve, com o luto que ele estava vivendo, que colocou o nome da terra onde ele parou de Harã, o nome do filho que havia morrido. Ei, tem pessoas que estão vivendo lutos, mas o luto, irmão, tem que ser passageiro, não pode mudar a tua trajetória. Você não pode ser paralisado por causa de lutos, por causa de percas. Então, se você sofreu alguma perca, irmão, sai fora disso logo. E controle as suas emoções, em nome de Jesus, e vai para o propósito que Deus já assinou para você estar. Só que o camarada chegou num território geográfico e falou assim: essa terra aqui é legal, no meio do deserto, e essa terra agora tem o nome do filho que havia morrido. Parece com que o luto que Terá está vivendo agora se tornou um ídolo. Por quê? Porque ele está tão focado com a perca que coloca o nome do lugar no lugar da perca que ele teve. Pessoas estão deixando de viver projetos ou propósitos de Deus porque estão fazendo das percas um ídolo para a sua vida. E eu venho aqui nesta noite para te dizer, se você já passou por algumas percas, não tem a tua intenção de relacionar com as percas que você teve, mas sacuda a poeira, vai para cima e viva os projetos que Deus tem para que você viva. Só que Terá parou no deserto. Ele para e estaciona. Ficou ali por um bom tempo, e a Bíblia diz que por esse bom tempo que Terá fica, ele morre aonde ele pisou e colocou o nome. O propósito dele sair de Ur dos Caldeus era ir para Canaã. Não era ir ficar no meio do deserto. Não, era ir estar em Canaã. Mas no meio do deserto ele começou a se acostumar. Eu nasci para perder, eu nasci para se acostumar com as coisas ruins. Porque parece que tem pessoas que estão vivendo esse mesmo paradigma para a sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, se você levantou as tuas mãos para o Senhor, reconhecendo Ele como Salvador da sua vida, a perca não pode te paralisar o projeto de Deus para a tua vida, meu irmão. Sacode a poeira, vai para cima, deixa as coisas acontecerem e deixa Deus te guiar, porque o projeto de Deus que foi plantado no teu coração, perca nenhuma pode paralisar esse projeto que Deus colocou. Não pode. Sai disso, irmão. Porque se você não sair disso, você vai morrer nesse estado. Você vai morrer naquilo que você não projetou para viver. Porque as pessoas parecem que estão se acostumando. Eu lembro, por exemplo, de uma história que dizem, que contam uma história de que qual é a melhor forma de se matar um sapo. Não pisa em cima não, irmão, em nome de Jesus. Mas, pastor, sabe qual é a melhor forma de matar um sapo? Pega o sapo, coloque ele numa panela ou numa bacia de água fria. Né? E bote essa água, essa panela, no fogo e deixe o fogo esquentar devagarzinho. Porque se você esquentar a água primeiro e depois colocar o sapo não vai ficar, ele vai pular. Ele pula. E quando você coloca numa água fria, ele se acostuma com o ambiente, com a temperatura. Se acostuma. Só que a água vai aquecendo, e ele nem percebe que está aquecendo.
Quando vai ver, morreu. Com a temperatura quente. Parece que tem crentes que estão vivendo da mesma forma. As coisas estão parecendo, eu me acostumei com isso aqui, pastor. Está tudo certo, está tranquilo. E aqui eu vou viver minha vida, está beleza. É isso que Deus planejou para você? Foi isso que Deus colocou no teu coração para que você viva até nesse estado até morrer? Eu duvido que foi. Se Deus colocou algo no teu coração para que você viva o extraordinário de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Terá vive um luto, e nós não podemos viver e colocar o luto como ídolo em nossa vida. Perdeu, irmão, passa o tempo do luto, mas volta, vai para cima, guerreia. Você nasceu para vencer, você é vencedor por excelência. Desde o teu nascimento, desde antes do teu nascimento, você já foi gerado vencedor, crente. Na corrida espermatozoica, milhares e milhares de espermatozoides poderiam ter entrado, ou entrado no óvulo antes de você, mas você venceu. E entrou. Então você vai ficar parado por causa de uma perca? Sai disso. Em nome de Jesus, vai para cima. Não deixe o estado paralisar aquilo que Deus colocou em teu coração. Em nome de Jesus. Terá morre em Harã. Só que a morte do pai de Abrão não vai gerar em Abrão uma vontade de fazer algo diferente. Abrão ficou, quando ele chegou em Harã, depois que Deus chama ele, a partir do momento que Deus chama ele já tinha ficado 36 anos em Harã. Irmão, se Deus não fala com Abrão, ele teria o mesmo futuro do seu pai. Morrer em Harã. Está tudo bem. Deus aparece numa palavra dizendo, Abrão, capítulo 12, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela e da casa de teus pais. De teu pai. Pronto. 3 direcionamentos que Deus vai trazer para Abrão. Sai da tua terra. Por quê? Porque o que Deus tinha para Abrão, ele não poderia perder em Harã. Ele não poderia deixar de viver que Deus tinha para ele, estando em Harã, acostumado. 36. Irmãos, quem está 36 anos num lugar, irmão, você acha que se não é Deus para mexer com um negócio, ele vai sair por conta própria? Eu duvido que saia. Ele vai acostumar naquilo. Irmãos, não é um dia, 2 dias, são 36 anos que Abrão está em Harã. E aí Deus vem e fala, sai do meio da tua terra, sai da tua terra, sai da tua terra, sai da tua terra, Abrão. E Abraão agora ouve a voz do Senhor. Por que Deus vai mandar Abrão sair do meio por que Deus vai mandar Abrão sair da sua terra? Porque o que Deus tem para Abrão não está no cálculo geográfico que é herdado pelo seu pai. Não, o que Deus tem para Abrão é herança grandiosíssima. Não é aquela pequena herança herdada pelo seu pai. Não é, o pai morreu, Abrão já era herdeiro de uma terra. Mas só que Deus fala, sai da tua terra, Abrão, porque o que eu tenho para você é muito maior do que teu pai te deixou. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer, se teu pai deixou alguma herança para ti, que coisa boa, mas se Deus está falando no teu coração, é porque Deus tem coisas maiores para entregar para você. Então sai da tua terra, desfaz daquilo que foi conquistado com a força do seu próprio braço. Sai daí, solta, porque tem gente que conquista com a força do braço. Deus não mandou você conquistar, Deus não mandou você colocar título em terra, nada disso. Aí você está lá, não, aqui eu botei o nome, aqui meu pai viveu, aqui nós conquistamos, aqui eu estou fazendo isso, aqui eu estou fazendo aquilo. E Deus fala, sai disso aí, você conquistou com a força do teu braço, mas o que eu tenho para você é coisa grandiosíssima. A herança que eu tenho para te entregar, Abraão, não tem como você contar, não tem como você contar. Deus vai ir possivelmente, mais para frente, Deus vai dizer para Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. 1, 2, 3, não tem como não, Senhor, eu perdi aqui, vou contar de novo. Não tem essa, o que Deus tem para você é muito grande. É inimaginável daquilo que teu pai ou que você conquistou com a força do teu braço. Você precisa entender que quando Deus te chama é para viver coisas extraordinárias. Quando Deus te chama é para você viver coisas grandiosíssimas que você nunca imaginou viver. Pensou que Abraão estava imaginando, eu vou para Canaã, vou para onde Deus está mandando eu ir, porque Deus vai me fazer grande. Essa foi a promessa de Deus para Abraão. Mas quando vivia em Harã, ele nunca pensou nessa forma. Meu irmão, se você nunca imaginou que Deus pode te colocar em lugares altos, em lugares grandes, meu irmão, comece a imaginar
imaginar, porque o que Deus tem para te entregar é coisa grande. Aonde Deus te colocará, você nunca imaginou estar. Mas esse nosso Deus é esquisito mesmo. Ele faz as coisas acontecerem ao seu tempo, para que nós venhamos vislumbrar aquilo que Ele é possível fazer, e a glorificar o nome dEle. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então, meu irmão, aí Deus vai e fala para Abraão: sai da tua terra, Abraão. Sai da tua terra. E Abraão saiu. E aí começam as instruções de Deus para Abraão. Primeiro, sai da tua terra. Segundo, no meio da tua parentela. E aqui, irmão, a gente sempre está ouvindo alguém falar: no meio da parentela, no meio da parentela. Por que Deus vai justamente dar essa instrução para Abraão para sair do meio da parentela? Porque, irmãos, parente é uma das únicas coisas que mexe com o nosso emocional e escravizam o nosso emocional. Parece que tem pessoas que vivem em prol de parentes como que, não, eu devo a ele, sabe? A minha vida, né, ele fez tanta coisa, e se eu não fizer por ele, já era. E aí fica escravizado. Você deixa de viver coisas extraordinárias da parte de Deus, porque a tua mente está cativa, tentando dar ao parente aquilo que você não tem mais nenhuma situações para poder viver com ele. Então, por isso que Deus está dizendo para Abraão: ei, do meio da parentela, sai fora. Eu não quero você preso aos teus parentes, escravizar a tua mente, porque eu tenho que fazer pelo meu sobrinho. Irmãos, e eu vou falar um negócio para vocês. Parente, irmão. Quando eu conheci a minha esposa, está aqui, Eliane, e ela soltou uma pérola um dia: meus parentes são meus dentes. Eu falei: rapaz, esse negócio é esquisito, né? Parentes são meus dentes. Só que os parentes, irmãos, é bom quando chega, mas se passar muito tempo, o que é bom vai ficando o quê? Ficando ruim. E se passar mais tempo ainda, aquilo que era bênção agora passou a ser maldição. E da maldição, irmão, você vai carregando um problema para o resto da vida se você não sair fora disso. Você vai deixar de viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para outro nível. E enquanto você está preso para pessoas com mentalidade pequena, ou pessoas que estão travando a excelência de Deus para a tua vida, você não vai viver aquilo que Deus tem para você. Então, irmão, por isso que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, não tem como. Aí Abraão, irmãos, tudo que Terá fez, Terá levou o filho, ainda levou o neto. Ló levou com ele. Só que algo inesperado aconteceu em Harã. Só que agora, quando Deus fala para Abraão, sai da meio da parentela, Abraão está preso. Como é que vai ficar meu sobrinho Ló nessa terra? Imagino eu, Abraão, pensando dessa forma. Como é que vai ficar esse menino aqui? Saiu lá de Ur dos Caldeus, já tinha perdido o pai, lembrando do luto. E agora eu vou sair, Deus manda sair, eu vou deixar ele aqui? Só que a Bíblia diz que Ló foi com Abraão. Abraão até obedeceu a voz do Senhor. Mas Ló, na aba de Abraão, porque Deus fez uma promessa para ele, aí Ló entrou na brecha. Irmão, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não solto, não te deixo. E agarrou e foi. E Ló foi com ele. Sai fora, Deus mandou eu sair sozinho, com a minha família, não foi te levar. Então, se você está querendo levar alguém contigo, irmão, se veio com você, fala: opa, é até aqui. Aqui é a herança do meu pai, eu te dou, pode ficar com Harã, mas eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Se Abraão libera Harã para Ló, estava de bom tamanho, irmão. Estava ou não estava? Estava. Só que Abraão não faz isso. Ló vem junto, vamos embora. Estou na aba, foi embora. E aí a terceira instrução de Deus para Abraão: sai da casa do teu pai. Parece até que é uma redundância nisso, da tua terra, da casa do seu pai. Né? Parece até que é redundante, mas não é. Por que Deus está justamente enfatizando a casa do seu pai? Repare que Terá saiu de Ur dos Caldeus, chegou em Harã, e ali ele construiu, ficou.
a terra começou até a prosperar, eles conseguiram bens, escravos, servos em Harã. Só que tudo quanto eles conquistaram em Harã foi através do seu pai, do pai de Abrão. E por essa razão, o que ele faz? Deus vai falar, sai da casa do seu pai. Porque o que eu tenho para você viver, não tem como você viver na sombra dos teus antepassados. Tem pessoas que estão vindo na sombra. Ó, na sombra. Mas não tem sombra para você. O que teu pai viveu, ele viveu, pronto e acabou. Pastor, minha família foi fracassada. Aí você tem que carregar isso como rumo para a tua vida, padrão para a tua vida. Sai fora disso aí, irmão. Não é padrão para a sua vida, não. O que os teus pais viveram, terminou em você desde o momento que você aceitou Jesus e ouviu a voz do Senhor te dando instruções. Sair da casa do teu pai, e Deus está falando, sai da história, da sombra da história dos seus pais. O que eu tenho para você viver não é os seus pais que vão viver, é você que vai viver, irmão. Então Deus está falando justamente isso para alguém aqui nessa noite. Se você está tentando viver a sombra, meu pai morreu de câncer, você tem que morrer de câncer, sai disso. Pastor, ele deixou a herança, mas a herança não é muito dentro daquilo que Deus tem para você. Então Deus está tentando fazer com que você entenda que tem histórias grandiosas para que você viva, através de você, para a sua família, para os seus descendentes. O que passou antes de você, passou, já é passado. Agora, meu irmão, para a tua vida é outra história. É outra história. Deus está interessado em escrever uma história diferente da história escrita pela vida dos seus pais. Então pega essa palavra nesta noite. Deus vai escrever história diferente da história que viveram os seus pais. O seu pai brigava quando chegava em casa, você não vai viver. Brigava com a sua mãe quando chegava em casa, você não vai viver no seu casamento isso, em nome de Jesus. Pessoas vão chegar até você e vão ver você como referência. Por quê? Porque a tua história é totalmente diferente da história dos seus pais. Pessoas vão olhar para você e falar, eu quero ter um casamento igual de fulano, eu quero ser bem sucedido igual a fulano. Por quê? Porque a tua história vai influenciar pessoas que chegarem até você, em nome de Jesus. Você nunca vai conseguir mudar algo que já mudou você, crente. Se a história do teu pai já te mudou, você nunca vai conseguir mudar a história. Mas o que Deus está tentando dizer para você é, irmãos, eu quero te dar uma nova identidade. Porque casa do pai, fulano, alguém já deve ter vivido isso. Fulano parece com Beltrano. Fulano só pode ser filho de fulano, não é assim? As pessoas olham para você e já identificam a identidade com a casa do seu pai, como seus pais. Só que Deus está dizendo, sai da casa do seu pai, porque eu estou te dando identidade, e estou te dando destino. Estou te dando identidade, estou te dando destino. Quando Deus está mandando você sair, é porque Ele está interessado em mudar a tua identidade e está te dando um destino daqui para frente. Você não pegou não, estou pregando para uma pessoa só. Então se prepare para viver algo novo. Se prepare para viver algo novo. O desejo de Terá de sair de Ur dos Caldeus era ir para onde? Para onde? Não, só tem uma pessoa na igreja. Aí é isso. Eu vou descer aí, irmão. E é isso aí. Forte. O desejo do pai de Abrão era ir para Canaã. Só que o pai morre no meio do deserto. E Deus fala, sai, que vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que Abrão começa a ir a caminhada com a esposa Sarai e com o sobrinho Ló. Vai na caminhada. E a Bíblia diz que eles chegaram em Canaã. E quando eles chegam em Canaã, irmãos, eles encontram uma terra que a gente está acostumado a identificar Canaã. Quer ver uma coisa? Canaã é uma terra que mana. Não é isso que você conhece de Canaã? Não é isso aí? Só que quando Abrão chegou em Canaã, não tinha leite e mel. Quando Abrão chegou em Canaã, a terra estava seca. Estava com fome, estava estéril. Calma aí. Parece que eu estou vendo agora Sarai olhando para Abrão e falando assim, foi Deus mesmo que falou contigo? Nós estávamos benzão lá em Harã. E agora você vem com esse papo que Deus mandou. E a gente chega aqui em Canaã. E está desse jeito.
Eu duvido, irmão, que Sarai não deve ter zucrinado o ouvido de Abraão. Porque mulher, quando não vê o negócio acontecendo aos seus olhos, irmão, mexe com a cabeça do homem. E aí Abraão chega, mas Deus mandou vir para cá. Você acha que Deus vai te dar algo pronto? Então, se Deus não vai te dar algo pronto, se prepare, irmão, para mudar as estações do lugar que você vai pisar a partir de hoje. Quando Abraão chegou em Canaã, Canaã era estéril, estava em fome, seca. Por que essa terra que Deus manda ele sair e prometeu dar a ele por herança, está seca, está estéril e está em estado de fome? Por que isso, pastor? Vamos voltar um pouquinho aí, o capítulo 9 de Gênesis, por favor, põe na tela, versículo de número 20. Por que no dia em que Abraão chegou em Canaã, Canaã estava estéril, seca, e estava em estado de fome? Capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos, fora da tenda. E então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja quem? Maldito seja quem? Servo dos servos seja aos seus irmãos. Vai lá. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem. E seja quem? Fala mais forte, irmão. Seja quem? Por seu? Vai lá. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. E seja por... Irmãos, 10 gerações antes de Abraão, foi liberada uma palavra de maldição para a terra em que Deus estava jurando levar Abraão. Por uma palavra de maldição, liberada por Noé, seja maldito. Então Deus está levando Abraão para uma terra amaldiçoada. Não é uma terra abençoada, pastor? Não. A terra que Abraão está indo, que Deus está levando ele, é uma terra amaldiçoada. Por quê? Porque existem poder nas palavras. Poder nas palavras. Repare que no texto, no capítulo 9, Noé vai amaldiçoar o seu filho, porque o seu filho viu a sua nudez. Estado emocional elevadíssimo, nosso pastor ensina muito bem isso, que você não deve falar ou liberar alguma coisa quando o estado elevado das suas emoções estão elevadíssimas, você não pode tomar nenhuma decisão dessa forma. Então, controle as emoções, depois você fala. Porque depois que você solta a palavra, irmão, o céu escreveu, e aí já era. Já era. Então, a palavra tem muito poder, muito poder. Então, o que Noé fez? Amaldiçoou há 10 gerações antes, e agora Abraão está sendo guiado por Deus, e chega numa terra totalmente amaldiçoada. Só que a maldição estava na terra, não estava sobre Abraão. O que estava sobre Abraão era uma promessa de bênção. Agora você consegue entender por que o lugar que você está pisando parece que está amaldiçoado? Pastor, não sai de jeito nenhum. O trabalho, a empresa que eu pensei em abrir, o negócio não vira de jeito nenhum. Porventura, possa ter até sido amaldiçoado. Mas a maldição está na terra, mas não está em você. Você é portador de bênção. Sabe o que vai acontecer? Vai ter que mudar o cenário depois que você chegar nela. Depois que você pisar no cenário que é de maldição, vai ter que se transformar em bênção. Quem pega essa palavra nessa noite?
Em nome de Jesus, você é portador de bênção. Deus não manifestou a bênção sobre Canaã. Deus manifestou a bênção sobre Abraão. E Abraão, pisando em Canaã, vai ter que mudar o cenário. O cenário que é de seca vai ter que começar a frutificar para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem pega essa palavra nessa noite, aonde você pisar vai mudar. Aonde você estiver vai ter que mudar, porque você é portador de bênção. Cuidado com as palavras que você está liberando. Se você está liberando uma palavra, está prestes a liberar uma palavra, libere uma palavra de bênção para a vida de alguém, em nome de Jesus. Pega na mão de alguém que está do seu lado e libere uma palavra de bênção para a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Tem poder, irmãos. O que tem de crente amaldiçoando o filho, você não vai ser isso, você não vai ser aquilo, e quando cresce, vive exatamente aquilo que os pais disseram para ele. Mas nessa noite, você vai sair daqui, conhecedor da promessa de Deus, da bênção de Deus, que está sobre a tua vida, e vai mudar a maldição, transformar a maldição em bênção, em nome de Jesus. Muda! Abraão, quando chega em Canaã, cenário é de seca, estéril. Só que, eu não sei, irmãos, a vida do crente tem que ser dessa forma. Quando ele chega em Canaã, sabe o que ele vai fazer? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai edificar um altar ao Senhor. Você está entendendo? Você já é portador de bênção. Você já é portador de uma promessa que está em você. E, meu irmão, quando você é portador de bênção, você precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. Não é o lugar que vai te abençoar, não é o lugar que vai mudar você, é você que vai mudar o lugar por causa da bênção que você é portador. E tem pessoas, irmãos, que alcançam as coisas, mas não tem um sentimento de honra e de gratidão a Deus. Abraão vai nos ensinar algo tremendo. Quer? É estéril? É fome? A mulher falando no ouvido? Não tem problema não. Eu vou edificar um altar. Eu vou oferecer um sacrifício. E aí Deus já libera, irmãos. Irmãos, por favor, na versão NVI, coloca o capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Encerra aqui agora. Glória a Jesus. Tem um monte de gente tentando, mas não mudou. Olha aí o que diz. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o versículo 10, farei de você um grande povo. E abençoe. Irmãos, olha que diretrizes que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo com Abraão, irmão. Irmão, você não nasceu para ficar caído, cabisbaixo. Céus, a vida, o trabalho, a porta de emprego não abre. E agora, quem poderá me defender? Não é assim que você fica? Para com isso. Deus está falando, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Aonde você pisar, tu é bênção, crente. Aonde você estiver, tu é bênção, crente. Não é maldição, não. Aonde você pisar. Se entrou em casa, a casa tem que ser abençoada. Se entrou no trabalho, o trabalho tem que ser abençoado. Se abriu um emprego, o emprego tem que ser abençoado. Se chegou na igreja, tu tem que ser bênção. Vai lá, versículo 3. Abençoarei os que te... Olha o que Deus está... Olha que chave que Deus está falando, está dando para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Irmão, ei, fala para alguém que está do seu lado aí. Irmão, se você me abençoar, Deus já falou que vai te abençoar também. Se tu me honrar e me abençoar, é Deus que tem dito, eu abençoo quem te abençoar. Por que você não gosta de abençoar ninguém? Mas você é bênção. E você não gosta de abençoar ninguém, por quê? Se prepare para prosperar muito. Se você é bênção, você é ponto de referência para abençoar a vida de pessoas. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmão, olha isso aqui. Todos os povos da terra. Inclui você? Inclui você? Sim ou não? Inclui você, sim ou não? Sim.
todos os povos da terra serão abençoados. Você fica reclamando, parece que está tudo fechado, o céu está de bronze. Para, irmão, você já é abençoado. Ó, há mais de quase 4 mil anos atrás, Deus já te abençoou, porque pela vida de Abraão. Abraão foi tão grandioso em bênção, irmão, que nós estamos sendo abençoados pela promessa que Deus fez a ele. Versículo 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. É isso aí que eu estava falando. E Ló foi com ele. O camarada vai aproveitando. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado em seus servos, e os seus servos, comprado em Harã. Tu vê que em Harã eles estavam bem, tinham servos, conquistaram bens, estavam bem. Deus manda sair e leva para uma terra seca, irmão. Irmão, bate na cabeça na vontade de retornar? Dá vontade de retornar? Ah, mas quando eu estava lá naquela empresa, né, eu tinha isso, tinha ticket de refeição, tinha, né? Agora que eu estou trabalhando para o Senhor, não tem nada. Tu está perdido, crente. Tu está perdido, está querendo voltar para o Egito. A maior dificuldade de Moisés não foi tirar o povo do Egito, de Israel do Egito. Foi tirar o quê? O Egito de dentro do povo. Viu? Então muda isso aí, em nome de Jesus. E todos os bens que haviam acumulado de seus servos, e comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vai lá. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré. E em Siquém, naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, irmão, Deus estava de bem com Abraão. Já liberou mais uma bênção. A sua descendência, darei essa terra. Aí Abraão, quê? Essa aqui? Oh, que top, já sou sabedor que sou abençoado. Essa terra aqui só vai me dar? Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor. E eu entrego o microfone agora. Irmãos, você é abençoado. Não tem essa história de chegar na igreja e falar, não tenho dinheiro para dar de oferta. Se você quiser, você tem, irmão. Se a tua intenção é de agradecer ao Senhor e de honrar ao Senhor, você tira até da onde não tem, irmão. Eu duvido que você está afim de comprar um telefone novinho, um iPhone 13, 14. Aí você vai lá no shopping. Aí quando chega naquela plaquinha, está lá escrito lá, R$6.000. Aí a tua cabeça já viaja. Calma aí. Quantas parcelas eu vou fazer para comprar esse telefone? Aí 24 meses, 36 meses. E vai indo. Não está nem... Eu quero um celular. Aí... Só porque você viu aquela maçã mordida atrás do aparelho, você fala assim, eu vou dar a minha vida por isso. Aí pega, irmão, entra na prestação, vai entrando, aí chega na igreja, quer tirar foto, quer mostrar que está com o celularzão com a maçã mordidinha atrás. Só que quando chega na hora da oferta, para confirmar aquilo que Deus tem feito na tua vida, para agradecer aquilo que Deus faz por você, aí você não tem dinheiro, não tem como. Ô, pastor, próximo culto. Ainda faz, próximo culto. Faz não, crente. Em nome de Jesus. Honre ao Senhor. Deus já te formou abençoado. Quando você chegar em casa, irmãos, levanta as tuas mãos e tome posse daquilo que Deus te deu. Ministre palavras de bênção para dentro do teu lar. Ministre palavra de bênçãos para os teus filhos. Meus filhos vão passar em concursos. Meus filhos vão estudar na melhor escola. Meus filhos vão conquistar. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa liberar com a tua boca. Porque a tua palavra, quando sai dos seus lábios, tem muito poder. Muito poder. E quando você abençoar, Deus vai fazer coisas grandes. Mas não esqueça de honrar ao Senhor. Abraão só conseguiu êxito naquilo que Deus prometeu a ele, porque soube honrar ao Senhor. O camarada sabia tanto, conquistou uma intimidade tão grande com Deus, que mais para frente, Ló, quando vai para Sodoma e Gomorra, houve aquela divisão, porque Deus faz esse negócio. Irmãos, reparem só. Abraão e Ló, os pastores de Abraão e de Ló estavam contendendo por causa das bênçãos que eles conquistaram. Os camaradas estavam brigando porque a terra já não estava mais suportando as bênçãos que estavam sobre eles. Está escrito aí, irmão. Os camaradas estavam sendo tão abençoados que por causa da bênção os caras estavam brigando. Ló, quando saiu na aba de Abraão, está sendo abençoado. Por quê? Porque a palavra
profética, aquilo que Deus tinha para a vida de Abraão estava sobre ele. E aí ele vem vindo. Só que agora eles vão discutir. Quando eles voltam para a terra onde eles estão, a Bíblia diz que a terra já não podia suportar os bens que eles conquistaram. Irmão, tanto bem que não tinha terra para eles. E aí os pastores brigando, aí Abraão fala, ô Ló, faz o seguinte, não tem como a gente viver em briga, irmão, eu não sou de briga. Tá? E olha que Abraão era brabo, viu, irmão? Brabo. Sou de briga não. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Hã? É isso mesmo, tio? É. Lembrem, vocês lembram que não é o lugar que é abençoado, mas a bênção está sobre você? Então, quando você é convicto que é abençoado, você pode liberar. Não faz barraco não, irmão. Esse negócio de barraco não é de crente, não. Faz isso não. De balançar a cabeça. Mão na cintura. Faz não. Em nome de Jesus. Você é abençoado. Manda. Quem quer criar confusão contigo, deixa aí. Pode ir. Escolhe o lugar melhor que você quer. Eu quero o melhor carro, eu quero o melhor. Pode levar. Porque aonde eu pisar a planta dos meus pés, Deus vai me dar. Eu sou sabedor disso, então pode levar. Estou nem aí. E aí Ló foi embora, foi para Sodoma e Gomorra. Só que um tempo passa, irmão. Os anjos do Senhor vêm para destruir a cidade. O camarada estava tão de intimidade com Deus que vai dizer para Deus, ô Deus, se tiver 40 justos lá em Sodoma e Gomorra, se eu destruir a cidade, não. E 30, e vai baixando. Se ele chega e fala, Senhor, Ló está lá, você vai destruir a cidade por causa de Ló? Só que ele estava tão... O camarada já tinha deixado ele, já tinha saído fora, com aquilo que ele tinha conquistado. Só que ele ainda está pensando. Sabe o que você tem que fazer? Irmão, você não precisa ajudar quem está ao teu lado, dando coisas a eles. Sabe a melhor forma de ajudar pessoas? Principalmente, é orando por elas. Intercedendo por elas. Se tem parente contigo, irmão, deixa embora. Deixa embora. Que depois que for, comece a orar por eles. Que Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Então, nesta noite, o portador de uma palavra profética para a sua vida nesse lugar. Deus abençoou a Abraão. E essa bênção é extensiva para a tua vida. Chega de ficar pensando pequeno. Mas saiba honrar ao Senhor. Saiba agradecer ao Senhor pelas bênçãos que você tem para conquistar. Para conquistar. Porque você vai conquistar coisas muito grandes. Você acredita nisso? Diga amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, fiquem com essa palavra. Em nome de Jesus.